Já parou para pensar no que aconteceria se uma das artérias mais importantes da economia mundial fosse simplesmente fechada? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje, o Estreito de Hormuz e como o bloqueio dele pode gerar uma crise global sem tamanho. Imagina só a cena. De um dia para o outro, um quinto de todo o petróleo negociado no mundo some. Desaparece do mercado. Isso pode parecer roteiro de filme, mas não é. É a consequência real de uma crise que está acontecendo agora, num dos lugares mais estratégicos do planeta. 20%, guarda esse número, é a fatia do petróleo mundial que todos os dias precisa passar por uma única e minúscula passagem no mar. É literalmente uma artéria vital para a nossa economia. E agora, essa artéria está sob uma ameaça seríssima. E a origem de toda essa confusão? O Estreito de Hormuz. Ao fechar essa passagem, o Irã não só parou alguns navios, ele basicamente acionou um gatilho que está fazendo um estrago na economia do mundo inteiro. O impacto, olha, foi na hora. O preço do petróleo explodiu, passando dos $100 o barril, a inflação global disparou e as cadeias de produção de energia, fertilizantes, simplesmente entraram em colapso. Mas essa crise econômica toda não surgiu do nada, né? Ela é o resultado direto de um conflito militar bem específico. Por trás de todo esse caos econômico, o que a gente tem é uma verdadeira guerra de táticas, um embate de filosofias militares completamente diferentes. De um lado, a gente tem a força bruta, os números. Do outro, tecnologia de ponta, ataques cirúrgicos. Vamos entender como esse confronto funciona na prática. O que a gente vê aqui é o clássico Davi contra Golias, só que com armas do século XXI. O Irã, que seria o Davi, aposta na chamada guerra assimétrica. Usa um volume gigantesco de ataques de baixo custo, como drones, para cansar e sangrar o inimigo economicamente. Já os Estados Unidos e Israel, o Golias da história, confiam na sua superioridade tecnológica, com ataques de precisão para eliminar alvos estratégicos. E um ponto central da estratégia iraniana é a tal da defesa mosaica. O que é isso? Em vez de ter um comando centralizado, eles dão muita autonomia para os comandantes locais. Isso deixa a estrutura militar deles muito mais resistente. Mesmo que um líder importante seja eliminado, a capacidade de lutar continua, o que torna a tática de decapitar a liderança bem menos eficaz. Então, o objetivo do Irã aqui não é nem a precisão. A ideia é sobrecarregar. Eles lançam um enxame de drones baratos só para confundir os radares inimigos e, no meio desse caos todo, eles disparam mísseis mais avançados, hipersônicos, que se tornam quase impossíveis de serem todos interceptados. É claro que uma guerra de táticas como essa não ia ficar restrita só ao Irã, Estados Unidos e Israel, né? As ondas de choque se espalham por todo o Oriente Médio, abrindo várias outras frentes de batalha. A estratégia do Irã é bem clara: fazer o conflito doer para todo mundo. Ao atacar bases americanas e a infraestrutura econômica dos aliados dos Estados Unidos na região, como terminais de gás e até usinas de água, Teherã aumenta o custo da guerra, tornando a situação insustentável tanto política quanto economicamente para Washington. Isso, claro, coloca os aliados dos Estados Unidos numa posição super delicada. Pense em países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. A economia deles depende totalmente da energia. Com seus sistemas vitais sob ataque, ficar parado não é uma opção, o que os força a considerar uma entrada direta na guerra. E olha, o Irã não está lutando sozinho. Usando o eixo da resistência, que é uma rede de grupos aliados, ele consegue abrir várias frentes de batalha ao mesmo tempo, do Líbano até o Iêmen. Isso não só sobrecarrega os adversários, mas também aumenta a influência iraniana em toda a região. Mas para a gente entender de verdade as motivações dos Estados Unidos, a gente precisa olhar para um quadro maior. Esse conflito não é só sobre o Oriente Médio, é uma peça num tabuleiro de xadrez global muito maior. Uma teoria geopolítica antiga, a teoria do Himland, ajuda a gente a entender por que os Estados Unidos se importam tanto com essa região. E não é só por causa do petróleo. A teoria diz, basicamente, que quem controla as áreas costeiras da Eurásia, onde o Oriente Médio é uma peça-chave, consegue conter as grandes potências continentais. E quem são elas hoje? China e Rússia. Então, no fundo, essa guerra pode ser vista como uma jogada para conter os principais concorrentes globais dos Estados Unidos. Ao controlar o fluxo de energia e as rotas comerciais, os americanos buscam isolar a China e a Rússia, criando uma fraqueza estratégica para eles. E a gente não chegou nessa situação da noite para o dia. Essa linha do tempo mostra como a coisa foi escalando perigosamente. Começou lá em 2025 com ataques a instalações nucleares. A tensão foi subindo até que, em fevereiro de 2026, um ataque matou o líder supremo do Irã,
A retaliação foi imediata e tudo culminou, como a gente já viu, no fechamento do Estreito de Hormuz. Ok, mas e o Brasil nessa história toda? Como um país como o nosso está tentando se equilibrar nesse cenário tão perigoso? Bom, o Brasil está numa verdadeira corda bamba diplomática. Seguindo sua tradição de neutralidade, o país condenou os ataques iniciais e se juntou à Rússia e à China para pedir uma solução negociada. Tudo isso, claro, resistindo a uma pressão enorme dos americanos por um alinhamento. Só que essa neutralidade tem um preço, e ele não é baixo. Dá uma olhada nesse gráfico. Uma parte gigante das nossas exportações de commodities, como carne e grãos, que vão para os mercados árabes, precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Um bloqueio ali é um golpe direto na nossa economia. E para complicar ainda mais, tem a pressão diplomática. O governo americano chegou a classificar a neutralidade dos aliados como um sinal de traição. Ou seja, para eles, não escolher um lado já é escolher o lado errado. No fim das contas, a crise no Estreito de Hormuz vai muito além do petróleo. Ela força todas as nações, inclusive o Brasil, a fazer uma escolha muito difícil. Em um mundo cada vez mais dividido, ficar em cima do muro talvez não seja mais uma posição segura, mas sim o maior risco de todos. A grande questão que fica no ar é: até quando essa neutralidade vai ser sustentável?